bola. Eu vou chamar agora o oitavo, né? Oitavo rostinho no programa de hoje. Olha só, cadê? Eu quero chamar Breno Galante. Olha só, entramos na Toca da Raposa, já entramos direto da Toca da Raposa, o Gabriel trouxe todas as informações. Everton Guimarães, direto de São Paulo, passando a visão dele sobre o momento do Cruzeiro. A turma toda que está aqui comigo no estúdio, Betinho, Luciano, Thiago, Valu, todo mundo. E agora eu vou colocar ele. Esse aí tá correndo de mim igual o diabo corre da cruz. Estamos desencontrando, hein, amigão? Estamos precisando bater um papo. Ô, mocinho. Entrou no Mangueirão. Precisamos conversar com você. Breno Galante, tá lá no Mangueirão, onde o Galo joga amanhã contra o Remo. Breno Galante, meu querido, seja bem-vindo à nossa resenha. Conte-nos tudo, não nos esconda nada sobre o Galudo, que enfrenta amanhã nesse estádio maravilhoso. Já estive aí também, baita estádio. Na minha época tinha um ótimo gramado, acredito que também tá dessa forma, que tá dando para ver aqui atrás de você aí. Breno Galante, seja bem-vindo, boa tarde. Conte-nos tudo sobre o Galudo. Boa tarde, Eltinho. Boa tarde, turma do estúdio aí. Eu tô vendo que só temos feras por aí, né? Hoje aí o Betinho, Luciano Dias. Pô, dá pra montar um timaço aí, Valu. O Thiago Fernandes é mais ou menos, mas o resto aí é tudo gente boa. Pro HG também que tá em São Paulo. Tô aqui no estádio, né? Jornalista Edgar Proença, mais conhecido como Mangueirão. Então, já que você já conheceu o Mangueirão, Eltinho, agora está sendo a minha vez de conhecer aqui o Mangueirão. E em relação ao nosso encontro, Eltinho, eu posso dizer que você interpretou errado o que eu falei, mas depois nós vamos resolver isso tete a tete. Você está equivocado na sua relação nas coisas que eu falei. Bom, o Atlético chega por aqui às 7 horas da noite, eu desembarquei aqui meio-dia, passei rapidamente no hotel, deixei as coisas e vim para cá, e o calor aqui é impressionante, né? Muito calor, mais de 30 graus aqui. Aí já me falaram aqui, o Gessé, que é aqui da Ascom, jornalista que está nos dando essa oportunidade de falar aqui ao vivo do Mangueirão, tá me falando, ó, daqui a pouco, no final da tarde, chove um pouquinho aqui. O costume é chover, depois faz aquele sol de novo, mas o importante frisar o Remo foi desclassificado pelo Santos nesse estádio aqui na terça-feira. Muita polêmica, 43 mil pessoas vieram aqui prestigiar o Remo, mas o que me passaram é que a torcida saiu daqui com uma boa impressão do Remo. O Remo foi aplaudido, todo mundo colocando a culpa da desclassificação realmente na arbitragem, no VAR, tudo mais, e que amanhã vamos ter um bom público. Então o Atlético vai enfrentar dificuldades, como tem sido, né? Fora de casa em todos os jogos. O Galo que treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo, um treinamento mais tático e técnico ali, finalizações no campo 1, o time aprimorando para poder vir para cá. O nosso Barba só vai ter o desfalque do Lodge, que está suspenso, então Pacini automaticamente, né, quem deve entrar no lugar dele. A gente fica na expectativa se ele vai fazer mais algum tipo de mudança, porque opções ele tem, né? No último jogo ele já colocou o Alan Franco aí para jogar como titular, o Cissé tem agradado muito aos torcedores, também se transforma numa opção. O Scarpa já tem 2 jogos que está no banco, ainda não entrou. Enfim, é uma expectativa da gente ver um Atlético tendo uma oportunidade de fazer mais 3 pontos fora de casa. Lembrando que nos últimos 3 jogos fora de casa, venceu o Vasco, venceu o Palmeiras, venceu o Juventude. O Galo está dando, né, uma acertada aí nessa questão de jogar fora de casa. E o gramado, Eltinho, vocês estão vendo aqui, ó. O gramado tá espetacular. Só não joga aqui quem não quer. Numa boa. O gramado tá igual lá o de Caxias estava, muito bom o gramado, então o Atlético não tem nenhum tipo de problema. Tem problema é de olhar para o outro lado e ver ali o Aleph Manga, que é um cara que sempre dá trabalho para o Atlético, o Pikachu, que sempre dá trabalho para o Atlético, e tem um velho conhecido, que é o nosso Zé Wellison, que também tá jogando aqui pelo Remo. Encontro do Atlético com o Remo é amanhã, final da tarde. Espero que não esteja essa lua desse jeito na hora do jogo, né, o time, porque já vai tá finalzinho de tarde, né, pra gente poder ter mais tranquilidade, né. Que fazem, Breno Galante? Você meteu aí que tá preocupado com Pikachu, Aleph Manga, Zé Welles. Ô Betinho, socorre aí, pô. Olha o Breno. Posso fazer uma pergunta pro Breno? Tá deixando o torcedor do Atlético preocupadaço. Em momento algum eu falei preocupação, hein. Não, preocupado com Falou sim. Falou. Preocupação com o Zé Wellison é de doer o dente, né? Não, o Breno tá danado, senhor. O Breno reunião na minha sala, viu? Segunda-feira. Respeitador. Segunda-feira. Você chega que horas, Breno? Domingo ou sábado? Ou segunda? Eu chego domingo, 5 horas da manhã. Não, então beleza. Aí você descansa, segunda-feira, 11h30 na minha sala.
Tá bom? Uma das perguntas que eu queria fazer pro Breno... Não, vamos encontrar no domingo, 5 da manhã. Não, aí não precisa. Precisa tomar essa sacolada, não precisa. Dia não, dos não pais, precisa. pô. Não precisa, dia dos pais, deixa eu vou estar com meu filho. Ô, Breno, daqui a pouco. Aqui, ô Brenão, deixa eu já te liberar aí, porque você tem que ir pro hotel, tem que descansar, tem que acompanhar ainda a chegada do Atlético, mas muito obrigado mais uma vez. Baita trabalho de Breno Galante. Fico muito feliz de estar junto com você na caminhada, no trabalho. A gente tem nossas brincadeiras aqui, você sabe como que eu sou, mas, cara, baita trabalho. Parabéns mais uma vez. Chegar de viagem, uma viagem longa, meio-dia, exposicionar 1h da tarde para pegar e atender a gente num calorão. Hã? Bial, não se esqueça do protetor solar. Não, E beber água. não Essa se careca vai esqueça sair do vermelha protetor daí, hein? solar. E do açaí. Do açaí. O açaí é o amargo, tá? O açaí é o que vai no arroz. Não é o doce que a gente come aqui, não. É o amargo. E o chefe André perguntou sobre o tacacá. Você também tem que tomar um aí. Eu vou tomar um tacacá. Rapaz, estão falando isso tudo, eu só tô anotando. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer isso tudo que o pessoal tá falando. Na casa da Quero Joelma. só convocar, me dá permissão rapidinho aqui, ô Eltim. 7h da noite, o Atlético vai estar chegando aqui, desembarcando, e a gente vai estar mostrando ao vivo no canal do YouTube Breno Galante, quem puder dar essa moral aí, né? A gente vai estar entrevistando, inclusive, o Everson aqui na chegada, já foi combinado com a assessoria. E claro, o astral do Atlético, eu posso dizer, do que eu vi lá em Caxias, depois dessa classificação, o Atlético vem com a moral alta, a gente teve lá no treino aberto, a gente sabe que a confiança do Atlético está elevando, né? Não tem feito grandes jogos como o torcedor imagina, mas a evolução a gente fala no aspecto de conseguir vencer, conseguir ganhar fora de casa, é o aspecto, né? O desempenho, como o Eltim gosta de dizer, ainda não está do jeito que a gente quer, mas os números estão ajudando o Atlético e uma vitória como essa pode colocar o Atlético bem lá em cima, né? No seu objetivo e claro, né? Tem o jogo na quarta-feira contra o Bragantino, que é até um fator que vocês podem discutir aí, pode ser até uma das coisas que faça com que o Barba mude o time. O fator de jogar a Copa Sul-Americana na quarta-feira contra o Bragantino em Bragança, pode ser que algumas peças sejam poupadas. Não tenho essa informação do Atlético oficial, vamos esperar o time chegar aqui para conversar, mas pode acontecer e é um bom debate aí para vocês. Valeu, um abraço Breno. aí, boa tarde a todos, valeu. Valeu, obrigado demais. E parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. Então, 7h da noite, o Breno vai estar acompanhando no canal Breno Galante essa chegada do Atlético lá. Ô Betinho, eu já queria te ouvir, antes de chamar o Everton Guimarães, eu queria te ouvir falando a respeito desse Atlético. O torcedor tem mesmo que se apegar a esse bom momento jogando fora de casa. A sequência é vencer o Vasco antes da parada para a Copa, vencer o Palmeiras jogando fora de casa e vencer o Juventude, que deu a classificação na Copa do Brasil jogando longe de casa, Betinho. Pois é, Elton, nessa situação que a gente enxerga o Atlético, é porque o torcedor do Atlético enxerga ele no seu tamanho, gigante, imenso. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem grandes times fazendo grandes diferenças. Inclusive, cai por terra muito do que a gente estava pensando. Poxa, o Atlético Paranaense estava jogando um baita de um futebol, ontem foi eliminado na Copa do Brasil. Então, o Galo pode competir, o Galo mudou substancialmente o seu jeito de competir, que era uma coisa que o Atlético não estava fazendo. O Atlético, junto com o Santos, era um dos times menos intensos no futebol brasileiro. E aí tem uma coisa, mais uma vez, hoje estou parecendo o Roberto, que faleceu, que falava sobre a questão mental, de estar preparado emocionalmente e tal. Mas isso diz muito do Eduardo Domingues. Um baita cara, blindado mentalmente para poder fazer com que o Atlético entregue o que possa entregar. Cara, tá longe de ser o futebol esteticamente perfeito, mas o Atlético consegue ser organizado, o Atlético consegue competir, preencher melhores espaços. Outro cara que, mentalmente falando, como o Roberto, precisa do Atlético, de entender que ele é importante, é o Lianco. Como o Lianco é bom de bola se ele focar no futebol. Inclusive falou ontem sobre isso, que saiu um pouco das redes sociais para dar uma desintoxicada, e faz muito bem, Lianco, porque se você focar no seu futebol, você pode fazer crescer lateralmente os seus companheiros. Então, você é um baita jogador, desde que pense que jogar futebol é seu objetivo fim. Então, de fato, Elton, não sei se eu fugi ao tema da redação do Enem, se eu vou tirar 0 aqui agora, mas de fato, o Atlético está mais equilibrado, falta muita coisa? Faltam algumas peças sim. Substancialmente, se a gente pensar, o Atlético hoje é um time 6.3, se chega o Kevin Castanho e chega o Fred, como aquela novela, que mais o Barney sabe do que qualquer um, o Atlético sobe de um 6.3 para um 7.3 e pode competir brigando por uma vaga na Libertadores. Copa do Brasil é Copa, então estou muito satisfeito, não com o que a gente está vendo de estética, mas está vendo de competição.
que mata o atleticano é quando o Atlético não compete. O HG tá com a gente aí, né, Andrezão? Tá, então, o HG, em cima ainda dessa fala do Betinho aqui agora, o que dá para esperar do Atlético? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de uma sequência de 3 vitórias fora de casa, uma pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Brasileiro, o atleticano já fala num poupar no jogo contra a equipe do Remo. Para o Atlético, você segue a mesma linha do que você pensa para o Cruzeiro? O Atlético tem que pensar no jogo adiante ou a questão do Atlético é um pouco diferente? O Atlético precisa, ele tem a conta do chá para jogar esse jogo contra a equipe do Remo e ainda ter atitude e fôlego para jogar bem contra o Bragantino? Dá para desvincular as duas coisas? Ô, Eltinho, eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco, mas eu daqui, vendo como as pessoas mudam quando elas estão na cadeira de comentarista e quando elas levantam e vão apresentar o programa. Você que tantas vezes, Elton Novaes, falou aqui de respeito ao futebol, tripudiou, porque o Breno Galante disse agora, não, porque tem que ter cuidado, preocupação com o Pikachu, com o Zé Wellison. Seu Betinho Marques compactuou com a mesma forma de tripudiar de vocês. Quer dizer, cadê o respeito? Tem que respeitar e tem que preocupar sim. O Atlético ainda não está, como diria aquele antigo locutor, na ponta dos cascos, para a gente achar que o Atlético vai chegar lá, em Belém do Pará, terra onde Jesus nasceu, e vai atropelar o Remo. Não dá para falar, gente. Que o Atlético joga hoje um futebol defensivamente mais seguro? Sim. Que o Atlético tem mais condição? Sim. Que o Atlético tem mais estrutura, elenco, tem. Mas o Atlético ainda, por mais que fora de casa, né, tenha conquistado bons resultados, com bom aproveitamento, mas eu acho que tem que preocupar sim. É uma preocupação sim, jogar contra o Remo lá, aliás, jogar contra qualquer adversário. O Atlético tem enfrentado algumas dificuldades que a gente está notando, principalmente a dificuldade de fazer gols nos adversários. Porque não tem referências, e nós falamos isso aqui essa semana inteira. Então, tem que se preocupar sim. Aliás, o Pikachu adora, né, contra o Atlético, né? Adora. Né? Então, eu não vou falar de lei do ex com o Zé Wellison, não, é um jogador que joga mais atrás e tal, embora goste, abriu, ele mete uma bicuda e chuta para onde o nariz apontar, mas eu acho que merece um cuidado, sim, uma preocupação. Então, muito me admira, né, da cadeira de comentarista coerente a levantar-se, a apresentar o programa, tripudiando de um posicionamento do repórter, hoje repórter Breno Galante, direto de Belém do Pará. Agora, respondendo sua pergunta, voltando à normalidade aqui, presta atenção. Ô, Preto! Ô, Preto! Nós estamos juntos, Preto! Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu preciso dizer a vocês que a situação do Atlético é diferente. Em relação a um jogo da dimensão que o Cruzeiro que vai ter contra o Flamengo, por uma Copa Libertadores, que os dois querem avançar. O Flamengo por várias razões, o Cruzeiro porque, de fato, reforçou-se para isso e pegou o pior adversário possível nessa fase da Libertadores, mas a dimensão do confronto é maior do que, obviamente, quer dizer, eu estou falando isso, a gente aqui de fora analisando os dois confrontos. Mas se você for perguntar no Atlético, eles vão falar, não, é tão importante quanto e tal, e o Atlético não pode desprezar. Mas eu acho que pela dimensão dos confrontos é diferente. Mas eu não sei, no caso do Atlético, se o Atlético tem essa variação de nível de concentração. E eu só me apeguei a falar esse negócio de estar com a cabeça na quarta-feira e menos no domingo, porque no primeiro jogo contra a Chapecoense, o Cruzeiro teve uma variação absurda de nível de concentração. O próprio Arthur Jorge falou muito disso, né, do ritmo muito baixo do jogo, do primeiro jogo contra a Chapecoense e tal. E na volta vocês viram que foi diferente. A mesma coisa se aplicou ao Abel, que venceu facilmente Fortaleza no primeiro jogo e depois foi jogar fora e o nível de concentração vai lá para baixo. É absolutamente normal, gente. Os caras são, como o Betinho disse aí, os caras são humanos. Acontece nas melhores famílias. Tom Guimarães, primeiro colocar uma questão muito importante. Substituir um dos maiores comunicadores da TV brasileira, quiçá sul-americana, exige coragem para falar as coisas. E eu, em momento algum,
eu fiz um demérito ao Remo. Eu falei de jogadores. E sobre jogadores, eu vou continuar apontando o dedo para jogadores que eu acho tecnicamente limitados ou pouco qualificados. Eu vou continuar apontando, como já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo. Eu acho que hoje, o Pikachu de hoje, 2026, não pode levar medo ao sistema defensivo do Atlético. Não pode dar choque do O Aleph Manga não vai dar choque. O Coelho leva medo O Aleph Manga não pode ser o cara que a defesa do Atlético vai organizar. Eu gosto mais do Elton apresentador do HG. É preciso ter coragem para substituir Everton Guimarães. Como é que você mudou, preciso ter muita coragem para substituir HG, deixa eu te perguntar um negócio. Como você mudou, hein, companheiro? HG. Valu deve estar decepcionado com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Te perguntar uma coisa importante sobre esse jogo especificamente. Dito tudo isso que você disse, é obrigação o Atlético vencer? Não. Você está perguntando para mim? Isso. Eu não fujo das minhas obrigações, não. Mas peraí, ué. Por questões de gaguejou aqui agora há pouco, né, de ser melhor em tudo, e pela situação que vive, estando bem jogando fora de casa, é assim, tem que chegar lá e vencer, mas preocupar-se com esses jogadores citados, com Aleph Manga, a gente viu o que fez aqui no jogo da ida, com o Pikachu, que sempre que joga contra o Atlético é um problema, né? O Zé Wellison, Pero no Mucho, mas eu acho que merece todo o cuidado sim, mas é obrigação do Atlético chegar lá e vencer, porque fora vem tendo um bom rendimento, é um time que, por mais que ainda não tenha referências, principalmente da linha de frente, é um time que me oferece mais segurança. Agora, se vai vencer, é outra história, mas tem que chegar lá e vencer. Obrigação, sim. Ô, HG. Tô contigo, irmão. Betinho. HG, quero falar contigo. Você fez essa tese aí. Fala comigo, Betinho. Saudade de ti. Também. Saudade de ti, mas vai falar. Você fez essa apresentação de TCC aí pra no final concordar com o Eltinho. Fez a apresentação de TCC. Falou que o Atlético tem a obrigação de ganhar. Ninguém desrespeitou, não. Entender o que eu falei. Eu sinto muito que vocês não conseguiram interpretar. De falar que é obrigação, mas não desprezar a importância. Mas ninguém falou isso, não. Ninguém desprezou o Remo. Peraí. Hoje eu tô contigo, HG. Um engenheiro formado, um cara cuidadoso, um leitor, um cara de primeira linha do nosso jornalismo mineiro, da nossa comunicação mineira, não consegui interpretar o que eu estou falando de tão longe. Se eu estivesse aí... Tô te provocando, você não faz isso. Carbureto. Tô mudando de cadeira aqui pra te dizer o seguinte, mas o Aleph Manga é um bom jogador e um detalhe importante, viu, Everton, sobre esse atleta. Talvez se ele jogasse no Flamengo ou jogasse em outro clube, ele teria uma punição muito mais branda do que ele teve, porque é um bom jogador e foi prejudicado na carreira se a gente tivesse os mesmos pesos e mesmas medidas. Teve gente que não foi nem prejudicada. Exatamente, tem jogador do Flamengo, do Fluminense, teve gente que foi nem banida, passa perto, teve gente que foi banida, teve gente que ficou mas é um bom jogador. Teve gente que ficou mais de um ano. Era só pra te provocar que eu tava com saudade de você. É um jogo que o Atlético gosta. Tipo, o Atlético do Barba. O estilo do Atlético é para esse tipo de confronto, porque o Remo, com as suas limitações, é um time muito físico. Você pega o meio-campo do Remo, na provável escalação, você tem ali o Zé Wellison, o Patrick, ex-Atlético, e o Zé Ricardo, que jogou pelo Tombense. Patrick tá sendo medido em arroba agora. 3 volantes. E aí, o Remo, se tentar atacar o Atlético, é o jogo perfeito para esse estilo de jogo do Atlético que é no contra-ataque. O Galo que vem se defendendo bem e tem ido muito bem nos contra-ataques. Então, se a gente pegar ali uma prévia do que pode ser o jogo, é o jogo que o Barba gosta.